Olá, tudo bem? Começa agora o Integra Chats. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Ela é psicóloga, coach, é a Érica Moreira. Oi, Larissa, bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui conosco. Ai, que bom, fico muito feliz. A Érica, ela... Antes de você ser coach, você se formou em psicologia, Isso. né? Conta um pouquinho pra gente. Sim. A minha história começa há muitos anos, quando eu venho de questionamentos. A minha vida toda é muito feita de questionamentos. Eu sou uma pessoa extremamente inquieta e aberta ao aprendizado sempre. Então, quando foi, pra gente fazer vestibular, aquela época toda, a gente tinha muito pouco recurso aqui, até de faculdade, não tinha tantas. E eu eu quis ir para a área da educação física primeiro, e porque eu fazia balé, eu sou bailarina, estou um pouco aposentada esse ano, mas eu sou bailarina. E aí eu queria aliar essas duas paixões, assim. E porque a faculdade de dança só tinha em São Paulo, meus pais não iam deixar uma garotinha aí com 17 anos para São Paulo. Uma pititica, ir embora. E aí eu fui tentando buscar. Quando teve a prova, era só federal, então era muito difícil, passar no vestibular. Teve a oportunidade de fazer a psicologia em Divinópolis, na UENG. E aí eu passei, estudei 5 anos lá. E esse ano eu faço 21 anos de formada. É muita história, Então, eu tenho uma formação clínica, tenho uma especialização pela Fundação A Escola João Pinheiro em Independência Química. Trabalho numa clínica até hoje, tem 15 anos que eu estou na clínica Novos Rumos, trabalhando diretamente com uma equipe multidisciplinar e sempre me questionando, aquela inquietude de querer ir além do setting terapêutico. Eu adoro fazer os meus atendimentos, o tratamento psicológico. Eu acho que eu cresço sempre muito, com os casos. A gente quebra muito a cabeça. É um momento de pensar sempre muito recorrente, de estudar muito, de trocar muitas informações. Então, eu falo que quando a gente constrói um caso, Larissa, não é um caso só meu. É o caso junto com o psiquiatra, é o caso junto com o terapeuta ocupacional, é o caso junto com a parte da enfermagem, da farmácia, com assistente social. Então, a gente tem uma equipe muito bem formada para a gente conseguir discutir esse caso e traçar um projeto terapêutico, inclusive até para a família, porque tem muita dificuldade, Assim, a gente vem acompanhando famílias muito perdidas, muito desestruturadas, muito casos que a gente, às vezes, assim, de não imaginar que acontece, E acontece. Então, eu fui para essa área da dependência química desde muito cedo, desde os meus estágios lá na faculdade. Eu fiz estágio na área da psicologia jurídica, então eu fiz com mediação, tutela, curatela e separação, adoção, guardas compartilhadas. Ainda era algo novo no Brasil e a gente foi estudando. E depois eu fui trabalhar em penitenciária. Não parece, é pequenininha, toda delicada, trabalhando na penitenciária. Fiz estágio lá no 9º e 10º período, na colônia penal Floramar, em Divinópolis. E lá eu fui convidada para continuar como psicóloga. Então, eu formei já empregada pelo Estado. Foi uma alegria para mim, para minha família, Mas, ao mesmo tempo, como eu gosto de desafios, extremamente desafiador. Então, eu comecei ali no ano de 2002, a gente formou em 2001, 2002, em fevereiro eu já assumi a coordenação toda da psicologia e eu tinha 7 estagiários para eu supervisionar. Então, eu contei muito com o apoio da minha supervisora, que é a Maria José Gontijo Salum, que eu tenho, assim, profunda admiração por ela e uma amizade mesmo, que foi uma grande mentora. Eu falo que a gente precisa de ter grandes mentores na vida da gente.
E ela com certeza foi e ainda é uma grande inspiração, uma grande mentora. E ela falou assim, Érica, estuda a dependência química. Estuda, é um campo que está crescendo, é um campo que vai se abrir e você vai se dar bem. E aí começou essa dinâmica de procurar uma especialização e não tinha. E aí abriu, em 2000, eu comecei em agosto de 2002 a minha pós. Então vocês imaginam, eu morava em Itaúna, eu trabalhava em Divinópolis e a minha pós era em Belo Horizonte. Minha mãe fala que eu sou um ser viajante, assim, desde muito cedo, né? Que eu saí aos 17 anos, assim, para estudar, e fui para estudar. Então, eu lembro de pegar, né, o ônibus, das pessoas me deixarem num ponto, eu voar de, tipo assim, 5 horas da tarde, entrar dentro do ônibus por 7h30, a minha pós começava. Nossa. E era aquela loucura, né? Assim, eu falo que o meu planner começou lá atrás e hoje que eu vejo, porque era tudo sincronizado. Tudo muito sincronizado. E aí eu fiz a pós foi 1 ano e meio. E foi uma pós que eles tentaram fazer um carro-chefe e não teve outra em Belo Horizonte, só teve uma. Então, eu sou muito feliz de ter tido essa pós, né, numa escola de governo, Sim. né, não tinha pessoas para me supervisionar, não tinha ninguém para fazer uma supervisão comigo dentro de uma penitenciária. Foi aonde eu chamei de novo a Maria José para me supervisionar. E foi, assim, uma grande aposta, porque nesse tempo eu saio da Floramar e vou assumir a psicologia num centro que estava começando, um centro de apoio aos presidiários da José Maria Alquimim Neves. Então é algo novo. Eu falo que eu sempre estou inaugurando alguma coisa. Isso é muito bom. Eu gosto. E eu fiquei lá por 2 anos. Então mudo para Belo Horizonte, né? Saio de Itaúna de novo. Vou para Belo Horizonte, aonde eu termino a pós e fiquei nesse centro de apoio por 2 anos, quando eu fui convidado para trabalhar com menor infrator, que foi o grande desafio. Porque quando você está com presos adultos, eles têm, independente do crime, do artigo, do que cometeu, do delito que foi, quando você o chama para um atendimento, eles são extremamente gratos, porque eles têm um espaço de fala muito importante. A psicologia, ela traz isso, a importância da fala. Nós estamos no Setembro Amarelo, né? E eu acho que é importante a gente divulgar isso. Essa importância da comunicação, do dizer do que se sente. Do escutar. E do escutar, do acolher, né? E então, no presídio, a gente desenvolveu uma campanha muito bacana. Eu, pequenininha, e uma enfermeira também pequenininha, de fazer a prevenção a respeito das doenças sexualmente transmissíveis. E a gente rodou todos os presídios da Grande Belo Horizonte. Então, você imagina, era eu e ela falando de um assunto super complicado para uma população carcerária que a gente sabe que não tem tantos recursos, né? Que o nível psicossocial é muito baixo. E a gente falar mesmo de trazer questões importantes ali por um cuidado. Porque nesse ano de 2004, 2005, mais ou menos, estava tendo, né, uma crescente de doenças sexualmente transmissíveis. Não só, né, o HIV, mas muitas sífilis, né, as outras que a gente tem, as gonorreias, essas coisas todas. Então a gente criou essa campanha e a gente foi rodar, eu e a Andréia. E rodamos. E eu lembro que quando a gente foi fazer a palestra na Dutra Ladeira, que é uma penitenciária da Polícia Civil, tinham 2 policiais e 300 presos sentados. Mas foi assim, tão mágico, tão interessante e tão dinâmico, que eu falei, e ali começou a me despertar algo a mais na minha profissão. Então eu vi que eu podia, com os meus conhecimentos, com trocas, né? Porque a Andréia era enfermeira, então olha a troca, né, interdisciplinar, e a gente buscava até um
um infecto para ajudar a gente. Então, eu vi que ali eu podia atingir muito mais pessoas. E aquilo ficou me incomodando já desde ali. E aí eu fui trabalhar com os menores infratores, também me incomodava, a gente tinha grupos e eu via que a gente podia ir além. Quando eu volto para Itaúna e vou para a clínica. Então, na clínica, a gente tinha uns grupos que a gente chamava de grupos operativos. Então, eu sempre levava algum tema que não falasse somente da dependência química. Levar temas assim, abordar sobre como se portar numa entrevista, né, de emprego, como elaborar um currículo, quais são as suas forças pessoais, o que é uma virtude, trabalhar tudo que a gente tem de competência e habilidade para que eles, em determinado momento da vida deles, né, no momento da sobriedade, eles lançassem os seus recursos internos. E ali veio mais um incômodo. E aí, nesse tempo todo, algo que é importantíssimo eu falar do meu currículo, que eu me torno mãe de gêmeos. Mãe de gêmeos, que foi um grande susto, né? Porque foi natural, não foi nada... Era pra ser. Era pra ser, né? De 2 homens ainda. Então, eu tenho os gêmeos Theo e o Bernardo, que faz sim parte de um currículo, porque é isso, né? Acho que quando teve uma vez, eles me pediram, me envia seu currículo, eu mandei, mãe de gêmeos, Theo e Bernardo, na época eles tinham 6 anos, né? Porque faz parte sim do meu currículo, eu não posso deixar eles de fora. E aí eu me torno mãe, e aí essa inquietude, assim, ela dá aquela amenizada para você deixar essa outra função aparecer, dela vir, mas sempre tinha alguma coisa que me incomodava, eu não sabia o que era. E aí nas minhas terapias, junto com a Renata, que é minha psicóloga, que até hoje, ela é Érica, pensa o que você quer, que incômodo é esse, o que tá te deixando aí, assim, nesse comichão mesmo. E aí eu faço um treinamento de desenvolvimento pessoal, que foi da Dale Carnegie, aqui em Itaúna, em 2014, os meninos nasceram em 2012. Eu dei esse tempo de 2 anos, mas eu ainda trabalhava, ia à clínica uma vez só por semana, não deixei nunca de trabalhar, porque eu não deixei a minha profissão também. Para mim era importante, foi muito importante. Respeito cada mãe que às vezes precisa deixar ou opta, né? É uma escolha. Sim. Mas para mim, eu sempre preciso de um tempo para mim. Então, o trabalho era aquele tempo ali. Também eu acho dessa inquietude minha do pensar, eu não abandonar, sabe? E aí eu fiz esse treinamento e de um treinamento foram para mais 2. E aí eu fiz uma formação que não deu muito certo por fatores externos. E eu falei assim, gente, tá faltando alguma coisa. Eu preciso ir mais, né? Só a psicologia que não tô conseguindo atingir um público maior. Não tô conseguindo. E aí, em 2018, então, vamos passando um tempinho, 2018, em 2017, me falaram assim, Érica, você já pensou em ser coach? Eu falei, você tá louco? Você tá louco, né? Não, isso é modinha. E eu não gosto de modinha. Nada, eu não sou de modinha mesmo, assim. Não, isso é modinha. Porque foi um boom também, né? Em 2017, 2018, o coach veio, assim, pra tudo. Coach de fazer iluminação, tinha coach. E eu achei que aquilo tava caindo meio que numa banalização. Eu falei, não vou perder esse tempo, não. Foi quando o Fabiano Parreiras faz o coach com a Maria Rita. Ele lá no processo dele, ele me liga e fala assim, você tem que fazer, porque você é sua cara. Falei, como assim, né? Érica, é sua cara, faz. Vai lá, faz. Se não gostar, pelo menos você ganhou uma ferramenta nova para trabalhar. E eu fui. O Bernardo estava recém-operado de amigdalite, adenoide e desvio de septo. Minha mãe falou assim, minha filha, vai. E eu acho que isso é muito importante, a rede de apoio que nós precisamos,
né? Enquanto família, eu não acho que é só a gente mulher. Sim. Né? Nós, quando a gente estrutura a família, e a minha mãe falou assim, vai que eu tomo conta. Igual hoje, né? O Theo tá lá, vai que eu tomo Vai conta. que eu tomo conta. Então, eu fui e foram dias muito profundos, né? Que eu acho que o meu grande diferencial como coach é por ser uma psicóloga clínica há 21 anos. Então, eu acho que a minha escuta, ela é diferenciada, né? A linguagem, o acolher é diferenciado. E aí foi o casamento que deu certo, uma união que deu certo. Então, eu percebi que através desse processo de coaching, eu atinjo tanto a Larissa quanto o Arlen, e aí se vocês tiverem, né, um funcionário, o funcionário vai atingir outro, que eu falo que o coach é igual quando a gente joga a pedra na lagoa, ela afunda, mas ela vai crescendo em círculos assim, né? É a dimensão dele. E como eu fui submetida e eu vi que funciona, eu falei, é isso que eu quero. Achei, sabe, assim, quando você une realmente o que você estudou. Porque, na verdade, o que eu estudei na faculdade, pouco eu aplico hoje. É claro que, né, todos os dizeres e as teorias freudianas, que eu gosto muito, eu aprendi a estudar a teoria cognitiva comportamental, a psicologia positiva, porque tudo isso está dentro, todas essas teorias faz parte desse processo de coaching, né? Que é um processo de transformação, sim, né? Não é uma terapia, não é uma mentoria, não é uma consultoria. O coach, ele é um processo de deslocamento, eu falo assim, é uma ponte. Você imagina que você está em um lugar que ali você está cheio de travas, âncoras, que te impedem de avançar e que você quer chegar do outro lado da ponte. Você tem sonhos, você tem metas, você tem projetos, mas você não sabe como fazer. E o processo de coach é essa ponte, é essa ligação, né? Então a gente fala que é você sair do seu estado atual. Qual é o seu estado atual? Como que você está diante do seu trabalho, da sua família, dos seus projetos, dos seus sonhos? E aonde você quer chegar? Então, o coach, ele vai te possibilitar através de ferramentas. O que são ferramentas? São protocolos em que não existe o certo ou o errado. É você quem vai me dizer, né? Você vai assinar, você vai responder a uma série de perguntas diante de inúmeras, nós temos várias competências e ali eu vou te ajudar a identificar quais são as suas maiores competências e aí sim nós vamos o quê? Potencializar essas competências. Para quê? Para que você consiga andar por essa ponte, fazer esse processo e aí chegar ao estado desejado. Eu acho muito bacana. Eu vou ser sincera, quando estourou o boom de coach, eu vi tanta gente desqualificada mesmo, Sim. no sentido de que não tava, ele tava usando o termo, mas não tinha uma qualificação para isso. Sim. Porque eu sempre vejo, igual você falou, você me lembrou uma coisa que eu lembro do... Eu também sou filha da UENG. Também me formei na UENG, só que em jornalismo. E eu tive mestres assim, excelentes lá. Porque foram que... Uma fala sua, falando do seu período, tanto na Floramar, quanto nas casas que você visitou, Nas penitenciárias. Eu li Abusado, do Caco Barcelos, e foi um livro que mudou muito a minha visão. Sim. Porque eu falo que as pessoas, eu ouço muito às vezes que as pessoas viram e falam assim, dependente químico, é porque é vagabundo. Sim. E não é, gente, eu vejo como um caso de saúde pública. A dependência química, ela é uma doença, né, que faz parte dentro de um CID dos transtornos mentais, né? Ela é uma doença. E aí a gente tem um trabalho muito difícil, por quê?
é uma doença comportamental. Você imagina, Larissa, eu tive um problema de apêndice, eu fui lá, operei e tirei. O Arlen teve um problema nos rins, né? Foi lá, tirou, acabou. Acabou. A dependência química não. Ela não está situada numa região que você vai lá, faz um recorte, né? Uma cirurgia e vai embora para casa. É um trabalho de treino de habilidade, de novos hábitos, de entender, de compreender, de fazer com que a sua ação cerebral, suas funções cerebrais, criem um novo mecanismo de recompensa. E isso dá trabalho, isso é difícil e isso é sofrido, né? Eu vejo os meus pacientes quando eles conseguem entender sobre isso, né? E ainda assim cometem as suas recaídas. Porque é um desbravar de novo, sabe? Assim, é reinventar uma nova forma de sentir prazer, da liberação dos neurotransmissores, né? Das dopaminas, serotoninas, para que tenham essa sensação de bem-estar. Só que o cérebro ele não consegue fazer a leitura moral. Ele não faz. Ele não sabe que aquele prazer da droga ele é ruim, ele é destruidor. Ele não faz essa leitura. Ele quer só o prazer. E aí o que acontece? Como que a dependência química ela se instaura, né? Deixa de ser prazer. Mas virou aquela ação já mecânica. Não, mas vamos tentar de novo? Vai que agora vem. Então ficou exatamente, são comportamentos repetitivos. A gente chama de um repertório comportamental. Então, o sujeito ele entra nisso, nesse ciclo vicioso, e para a gente romper, né, esse ciclo, a gente precisa de uma equipe, de um apoio. Então, o dependente químico, ele tem que entender que ele não está sozinho. E tem que tratar a família também, porque Demais. Muitas das vezes eu vejo as pessoas quererem tratar o dependente, como se a culpa fosse do dependente. É uma escolha, ok, mas a gente tem que ver a bagagem por trás, né? Sim. E não adianta. O dependente eu vejo por amigos meus que são dependentes, que graças a Deus conseguiram ultrapassar a barreira do vício e agora estão vivendo e entendem que eles não podem. Não é assim, eu vou só dar uma experimentadinha hoje. Não pode. Mas só funcionou quando a família foi tratada. Exatamente. Esse é o nosso trabalho, né? Porque a gente tem visto muitas famílias desestruturadas e adoecidas. Casos muito sérios. Também, hoje, tem 15 anos que eu tô na clínica, então que eu trabalho direto, né? Dentro de um processo de recuperação, de internação, vamos dizer assim. E aí, a gente já viu tudo. Pacientes morrerem muito cedo por conta da droga, serem assassinados por conta da droga, pacientes que estão envelhecendo e demenciando muito cedo, né? Com 40 e poucos anos, não conseguir ser mais o quê? Executivos. Quando eu falo de executivos, é de trabalhar, de se organizar, de ter uma comunicação assertiva, conseguem o quê? Responder a uma rotina que a gente chama de atividade da vida diária, estabelecida com pequenos processos. Então, o fato de acordar, escovar um dente, pentear um cabelo, tomar um café na hora certa, fazer a refeição, arrumar a cama, já é uma atividade da vida diária. Coisa que pra gente é corriqueira, para ele se torna a tarefa. Né? E agora a gente tá vindo de uma geração que eu acho que é muito séria, que são familiares dependentes químicos. Então, eu tenho na clínica filhos, esposos, mas eu tenho pais, esposas, filhos. Então, filho interna o pai, mas o filho também é dependente químico. Em algum momento ele vai ser internado. Pai interna filho, mas o pai também é dependente químico. Então, e o mais assustador, consomem as drogas juntos. Nossa. Né? Então, eu falo que a dependência química, ela tira algo que pra gente é tão importante, que é a crítica, que é o limite, né? Pra você pensar que você vai usar droga com seu filho e aquilo ser natural,
Nós estamos dividindo aqui, né? Tem um caso que eu acompanho que o pai rachou, dividiu mesmo o valor de um pino de cocaína com o filho. Nossa. Sim, é surreal, né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso, né? Então, essa minha vinda toda é em cima dessa inquietude. O que mais eu posso fazer? O que mais eu posso lançar? Então, eu acho que o coach, inclusive, para os meus pacientes em dependência química, ele ajuda. Porque é aonde eu falo, vocês estão aqui, aonde você quer chegar? Vamos fazer o processo direito. O processo de vocês aqui na clínica é internação. É internação. Né? Se respeitem, não se enganem. Porque o dependente químico, ele é manipulador. Uma coisa que eu percebi pela sua fala, e agora me deu esse insight, que muitas das vezes, até eu mesma, eu não aprendi a me colocar meta. Eu não coloco meta. Sério? Eu não tenho meta. Como assim? Nós precisamos construir suas metas. Pois é, eu não tenho. É porque eu acho até que eu mesma me proibi de ter sonho. Não vai realizar, pra que eu vou criar? Aí tem duas coisas que eu acho que são importantes. A gente tem que entender quais sonhos são realizáveis. E aí as metas ficam mais claras e fáceis de serem definidas. Mas eu falo uma coisa. Toda meta para se realizar, ela tem que ter um esforço. Ela não vai cair do céu, sua realização. Não é um pó de pim-pim-pim que eu vou chegar e julgar, não sei o que vai acontecer. Não, tem que ter um esforço. E às vezes o esforço é de você adiar um prazer imediato. Por exemplo, eu tô com uma coach, na verdade, que ela colocou uma meta realizável até o final do ano de eliminar, porque eu falo, não é perder. Perder você acha no cantinho depois, né? É eliminar. Eliminar 10 quilos. E aí a gente vem trabalhando também como ela tem evitado esse prazer imediato. Entender que ela é quem tem que controlar esse prazer, de fazer essa avaliação. E a gente começou nessa meta no processo de coach dela em agosto, e ela tá dando conta. Ai, que bom. Ela tá conseguindo, mas ela põe um despertador para andar, para fazer a caminhada dela. Né? Ela fala, Érica, tem dia que eu quero jogar esse despertador da janela. Aí eu lembro que é um telefone do meu trabalho que eu não posso jogar. Não posso jogar. Então, assim, é fácil? Não. Porque a gente fica no quentinho, que eu chamo da nossa zona de conforto, né? Então, é aonde eu percebi das minhas inquietudes que eu podia ser psicóloga clínica para sempre. Tem campo, tem como eu estar em consultório. Mas era o meu quentinho, sabe? Era ali que eu estava acostumada a fazer. E aí eu falei, não, eu posso ir mais. Então, sair da sua zona de conforto, primeiro, é entender. Por que você está presa nela? Por quê? Por medo? Por crenças que te limitam? Né? Por estar desmotivada, tem algo, né, ligado aí fisiológico, na sua saúde mental. A gente tem que quebrar esse paradigma de não falar em saúde mental. A gente tem que falar sim. Nós precisamos disso. Né? Acho Por que ter vergonha de falar, gente, eu não tô bem hoje? Eu tenho uma amiga que ela passou por uma situação muito difícil, assim como o Arlen. O Arlen perdeu, não sei se você sabe, ele perdeu meu sogro e minha sogra com 42 dias de diferença. Sim. Essa amiga nossa, ela perdeu também os pais muito cedo. Não foi assim, mas eu acho que foi até mais traumático porque ela era mais nova do que o Arlen na época. Sim. E ela fala assim, as pessoas me entupiam de remédio assim que eu falava assim, estou triste. Ela falou, gente, tristeza, me deixa viver meu luto, é parte. Eu sei que eu não posso afundar no luto, mas ser triste, estar triste, não tem problema. Isso que eu falo, né, assim, as pessoas não conseguem nomear e quando nomeiam, elas são banalizadas e não pode, né? Dentro do processo de coaching, tem uma ferramenta que eu adoro, chama emociograma.
E no emociograma, a gente trabalha as 5 emoções propulsoras, que são essas molas que nos levam a ter contato com as emoções e que a gente usa como um recurso, né, diante das situações da vida da gente. E aí eu gosto, né, a gente denomina uma sigla que é a MARTA. Então, MARTA é a abreviação do medo, alegria, raiva, tristeza e o amor. Então, a gente vê dentro desse processo qual atualmente é a emoção que eu mais tenho utilizado, né? E se deparar com essa emoção e entender essa emoção é muito importante. Então, às vezes, né, alguns teóricos aí ainda usam mais 2, que é o desprezo e o nojo, né? Esse asco que a gente tem. Mas eu gosto da Marta, eu acho que são as 5 mais que alavancam mesmo, assim. E a gente identificar essas emoções e conseguir falar delas é muito importante. E a gente levar isso, por exemplo, os nossos filhos, né? Fala o que você está sentindo, não guarda só para você. Criar esse canal de comunicação. Como ele é importante. Eu vi um brinquedinho que eu quero comprar pra Leandra. Foi até uma amiga minha que é psicóloga também. E ela é focada no desenvolvimento materno-infantil. A Fernanda. Ela falou assim, gente, a gente às vezes não sabe o que tá sentindo. A gente não consegue nomear. Porque a gente não é ensinado desde pequeno a nomear o que a gente tá sentindo. A realmente validar. Falar assim, não, você tá com raiva. Você tá com raiva da mamãe. Porque a mamãe não deixou você fazer isso. Mas a mamãe não deixou fazer isso, isso e isso. Mas a mamãe acolhe esse seu sentimento. Eu não vou invalidar seu sentimento. Não pode. Não pode. Né? Falar, para de pedir, para de show, não pode. E a gente o tempo todo, a gente não tem essa validação, né? Cala a boca, para de chorar. Para de chorar, por que você tá chorando? Né? Engole o choro. Tem um meme, né? Aceita que dói menos. Não, peraí, deixa eu chorar. Deixa. E assim, viver esse luto, né? O quanto ele é importante no dia a dia. A gente entender, né? Assim, e eu acho que além de entender, a gente se respeitar. Sim. Se permitir essa vivência, que é fundamental, né? Porque porque senão a gente vai adoecer. E aí, isso que sua amiga falou de afundar, talvez se ela não verbalizar, né, é onde afunda mesmo. E aí a gente tem, de novo no Setembro Amarelo, os índices, né, de autoextermínio altíssimo, de suicídio. Né, alto. E eu falo que a gente precisa de mencionar, de falar sobre o suicídio, sobre a depressão, sobre um transtorno mental, todos os dias das nossas vidas. Todos nós passamos por alguma dificuldade, por alguma necessidade de cuidado. E pouco a gente tem de pessoas que estão abertas a esse acolhimento. Não falo só profissionais, não. Não, o dia a dia. O dia a dia, mesmo. Sabe? Eu outro dia eu estava fazendo uma avaliação com o coach. Ele reclamou de todos os funcionários dele. Todos. Eu falei assim, meu pai, tem alguma coisa aí, né? Porque aí minha inquietude começa. Falei, tem alguma coisa aí. Falei assim, como é que você chega na empresa? Ele falou assim, por que você tá me perguntando isso? Falei, a forma como você chega na empresa vai desencadear todo um dia. Falei, você dá bom dia pros seus funcionários? Aí ele ficou parado, não sei. Falei, como você não sabe? Então você vai começar a prestar atenção. E aí ele foi me contando que ele chegava na empresa já no telefone, fazia assim, isso aqui não é eu tô te olhando, tô vendo seus olhos, você tá me devolvendo a minha imagem, né? A gente tá aqui numa comunicação. Isso aqui não é nada. Não é nada. E aí eu falei com ele, nós vamos fazer um trabalho, porque no processo de coach, os próprios coaches, isso é bom, deixa eu explicar. Eu sou a coach. C-O-A-C-H. O coach é o meu cliente, então tem 2 S no final. E
Coaching é o processo. São as nomenclaturas certas pra gente usar. E eu falei com ele assim, você vai traçar sua meta da semana, porque todos os encontros que a gente faz, o coach traça a meta diante daquela avaliação do protocolo, né? E eu dei uma meta pra ele. Eu falei assim, então tá, eu vou te dar uma meta. Você vai entrar na empresa sem estar com o telefone e você vai cumprimentar as pessoas. E depois você vai me ligar no final do dia pra me contar como é que foi. Você não acredita no que aconteceu. Ele me ligou e falou assim, Érica, que é isso? Mudou, né? Falei, por quê? Ele falou, não, eu fui, deu um murmurinho, porque todo mundo falou assim, tá doido? Pirou, né? Assim, não é normal. Não é, porque o normal dele realmente não era esse. E aí ele falou que depois, né, uma funcionária chegou pra ele e falou que ia pedir pra ser mandada embora. Que ela tava se sentindo mal, esgotada, mal, o ambiente tava pesado e ela não queria aquilo pra ela. Ela tá errada? De jeito nenhum. Não. Ela tá se valorizando, ela tá ali limitando o que é permitido pra ela, né? E ele veio e falou assim, que ela veio e falou assim, que aquele dia ela mudou de ideia. Aí eu falei, o que você fez com ela? Falei, dei bom dia, e ela tava, aí ele me contou que ela tava, tipo, na copa que tem o cafezinho, ele ficou 5 minutos conversando, olhando nos olhos dela. Falei, que bacana, né? Então, olha só, isso é fomentar uma relação positiva. Sim. E eu falei com ele, te custou quanto? De reais? Aí ele, nada. Aí ele brincou, custou você, né? Eu falei, tá, mas custou lá dentro quanto? Né? De novo eu falo da pedra que a gente joga lá no laguinho brincando, né? A gente não sabe a dimensão que a nossa transformação, o impacto da transformação do nosso comportamento, aonde ele pode chegar. Eu vi isso na minha vida com o Eneagrama, quando eu conheci o Eneagrama. Eu tive o prazer de fazer com a Marlene, que é uma amiga, eu trabalho com ela até hoje. O Allen também fez, nós fizemos juntos, antes de casar. E eu acho que isso ajudou muito. Olha que legal. Isso é importante também. Você falou um ponto super importante. Só pra... Sim. Eu vejo que o casal, ele precisa querer transformar juntos. Porque pensa, se só você fizesse o Eneagrama e o Arlen não ia funcionar. Porque você ia chegar num patamar que você quer ir além e ele ia te puxar, né? Ele ia falar assim, bobagem, fica aqui. Pra quê? Pra quê? Tá bom. Já temos o bastante, né? Precisa de mais não. Então ele ia, ao invés dele criar raiz junto com você para expandir, ele ia ser a âncora para te fincar e você não poder ir. Isso é importantíssimo, né? Acho que você tá numa relação amorosa, independente das escolhas, mas numa relação amorosa, o casal estar nessa sintonia. Porque se um tá muito em cima ou muito embaixo, puxa pra baixo. Mas eu percebi também que nos ajudou muito porque eu sou filha única. Então, eu não aprendi a conviver com irmãos. Eu não tenho... E o Arlen já tem irmã. Então, ele trazia coisas que eu falava assim... sei falar sobre isso, porque não é minha vivência. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi, eu percebi, assim, o quanto o Eneagrama melhorou. Meu relacionamento com o Arlen, meu relacionamento com meus pais, meu relacionamento com as pessoas, porque eu comecei... Por mais que a gente aprende que a gente não pode ficar colocando as pessoas numa caixinha. Sim. Mas a gente vê e fala assim, acho que fulano é um número tal, ou pelo menos ele me aparenta ser uma pessoa... Então, eu entendo por que ele faz isso, isso e isso, por que ele age desse jeito. Vou respeitar e vou aprender a lidar e me posicionar, porque não é ele que vai mudar. Sou eu que vou mudar para que ele tenha abertura comigo. Sim. Porque eu sou uma pessoa que eu não dou muita abertura. Até pelo meu tipo, eu sou uma pessoa muito fechada.
Então, muitas das vezes eu reclamo assim, nossa, Wallace, você é tão expansivo, todo mundo gosta tanto. Eu falei, você é o senhor carismático, apoliana. E eu sou muito... Aí eu falava assim, e as pessoas não chegam em mim. Mas eu pensei que a primeira coisa que eu fazia era isso aqui. Isso. Como o corpo fala, né? Primeira pessoa... Gente, quem que vai chegar em alguém que tá assim? Ninguém vai chegar. É a leitura, né, que a gente faz corporal. Ela tá ali... Ela não quer contato. Não quer contato. Exatamente. Eu percebi isso muito e eu percebi que fazer terapia não é vergonha. Não. Porque as pessoas têm vergonha de falar que faz terapia. Fazer terapia não é vergonha. Falar que não tá bem não é vergonha. Não. Pedir ajuda não é vergonha. Não é vergonha. E o quanto a gente precisa entender, falando desse processo nosso do currículo, né, da maternidade, essa rede que a gente cria de apoio. Se a gente não tivesse essa rede de apoio, eu não poderia estar aqui hoje. Sabe, assim, tá mesmo agora fazendo, né, aqui essa conversa com você, esse podcast com você, não poderia estar. Então, o quanto a gente entender que nós não somos sozinhos, isso em todos os aspectos. Então, às vezes no trabalho, você não tá legal, você poder contar com alguém e falar, nossa, eu tô passando uma situação. Não é se vitimizar. Eu acho que aí tem uma grande diferença. Não é fazer do seu problema uma vitimização, mas fazer dele uma possibilidade de crescimento. Porque às vezes o seu amigo, o seu colega, ou ele pode já ter passado por uma situação dessa, ou ele pode te levar alguém para te ajudar. Sim. Olha, eu não dou conta de te ajudar nesse sentido não, mas eu sei de alguém que pode, né? Por exemplo, financeiramente, né? Não é o meu perfil, mas eu tenho uma amiga, que é a Camila, que é sensacional, ela trabalha com isso, eu vou te indicar, ela vai fazer uma avaliação com você, você vai dizer para ela o que é, pode ser que ela não vá te dar um lucro que você está esperando, mas um norte, com certeza. Então, assim, o poder, de novo, da fala, né? Desse lugar da fala, da linguagem, é o que nos diferencia dos animais, né? É esse inconsciente que a gente pode colocar para fora, a linguagem, né? E a gente poder desenvolver cada vez mais e contar com o outro. BNI. Sim. Que às vezes as pessoas falam assim, mas você vai lá falar só do seu negócio. Eu vou falar também do meu negócio, mas eu vou ouvir sobre o negócio do outro. Sim. E não necessariamente para vender, porque às vezes algumas pessoas dizem, mas eu vou lá vender o dia todo, toda terça-feira, tô lá, o povo fica falando. Não, às vezes o network acontece na hora do café. Exatamente. Que ela fala assim, não, gente, eu tô com esse problema. E às vezes é um trem até pessoal, tipo assim, não, gente, tô com a dor de dente. Ou, vai em tal lugar, vai na Oral Art, vai em fulano, vai em ciclano. Olha, isso aí não tá parecendo ser uma dor de dente, isso aí tá parecendo ser você tá travando. Então vai no Noma, olha isso aí tá parecendo ser estresse. E você vai dando indicativos pra pessoa conseguir resolver aquele problema. Mas é porque a fala, a linguagem tá presente. Então, é mais fácil. E a gente falando, você falou muito em comunicação, e eu, enquanto jornalista, eu sou apaixonada. Uma das coisas que mais me motivou a escolher o jornalismo, eu vejo, é porque eu gosto de saber de tudo. Eu adoro informação, eu gosto de saber o que tem, o que causa, como causa, por que causa. E todo mundo falava assim, faz psicologia. Eu falava, gente, eu não dou conta. Psicologia não é um local pra mim, porque eu quero a informação, mas eu não sei partilhar. Que eu acho que eu sei falar assim, é isso, isso e isso, mas eu não... Agora eu aprendi que eu preciso ouvir, mas eu tinha muita dificuldade de ouvir. Falei, gente, como é que uma psicóloga não vai ouvir? Né? E eu vejo que o processo, eu não conhecia o processo de coach. Eu tô conhecendo agora. E é realmente ouvir. Não é falar. Não. Eu tinha muito o estigma, assim, o preconceito, não com o julgamento, mas eu achava que era assim, a pessoa vai sentar e vai me dar o norte e vai falar o que eu tenho que fazer. E totalmente diferente. Totalmente. É muito pelo contrário, né? O protocolo, ele é aplicado e a resposta vem do coach. Imagina uma cena do que é um coach mesmo. Lembra aquela cavalaria bonita? A gente viu agora lá na Inglaterra, né? Eu sou o cocheiro, né?
O coach, ele sabe onde que ele quer ir. Eu vou só falar assim, vem pra cá, que aí tem um buraco. Vamos pular o buraco? É só isso, né? Assim, eu sou esse apoio, essa mão estendida para você atravessar a ponte. De falar assim, pode vir, eu vou te ajudar, eu tô com você. Mas eu não vou fazer por você. É muito diferente. Eu não vou desenvolver as suas metas. Apesar que às vezes eu dou umas metas em paralelo, Sim. mas a meta principal, quem determina é o coach, não é a coach, né? Então, eu acho que isso que é o importante, assim, das pessoas entenderem que o processo, ele é único, ele é intransferível, né? E que você vai colher realmente, você vai atingir o seu objetivo porque você vai executar todas as metas. E uma das coisas mais importantes, que eu acho muito legal, quando eu faço a verificação, né? E aí, cumpriu a meta? Cumpriu, ganha estrelinha. Não cumpriu, não ganha estrelinha. E o mais legal é que com o passar das sessões, né? Porque a gente... por isso que é um processo. Ele tem início, meio e fim. Geralmente são 10 sessões. Uma vez por semana, com um horário determinado, 1 hora só. Não passa disso. Mas como eu falo que eu sempre entrego mais que eu ofereço, eu sempre dou umas sessões bônus, assim. Quando eu vejo uma necessidade, ou eu vejo que tem alguma coisa que tá dando uma entrave, ajustar, e eu falo, olha, hoje não é dia de protocolo, vamos conversar. Eu sempre faço isso. Meus processos, nunca fechei um processo em 10 sessões. Geralmente eu fecho em 12, 13, 14, já fechei em 15. Mas foi uma necessidade, né? E eu não cobro pelo bônus. O bônus é meu porque eu acho que é importante. E aí, nas sessões que os coaches definem as metas, o mais legal, por exemplo, tô na 4ª sessão. Ele fala assim, eu fiz tal coisa que é da primeira meta, fiz tal coisa que é a segunda, fiz tal coisa da terceira e cumpri a 4ª meta. Ah, gente, isso é tudo de bom. Por quê? Ele tá incorporando ali mais um novo hábito. Sim. Né? Qual que é o hábito? Às vezes de ter uma agenda, um planner, de organizar o tempo, né? De fazer isso. Porque muitos que eu tenho acompanhado, a grande queixa é não tenho tempo. Carapuça, serviu aqui, marrou, entendeu? Deu um laço festivo. Ai, adoro. Que eu falo, quando fala comigo que não tem tempo, é porque você é desorganizado, né? E aí você começa, geralmente, aonde? No seu despertador. Se o seu despertador vem logo com uma soneca, nós temos um grande problema. Porque se eu falei da adaptação neuronal, do sistema de recompensa, a leitura cerebral, eu tenho direito, que o cérebro é assim, De dormir mais um pouquinho. E aí ele vai relaxar. Você deu esse direito a ele vai relaxar. O que acontece? Perdi a hora. Tô atrasada. Aí sai, né? Aquela zona, pega o carro de qualquer jeito. Grande número de acidentes pequenos é na saída, né? Porque você tá a 1000 e o carro não tá, coitado. Ele tá ali, calma. Quem tá atrasado é você. E aí você perde um compromisso, você não consegue se organizar, você chega atrasado e a coisa vai embolando. No final do dia, a sensação que você tem que você fez não fez nada. e não fez nada, porque você não consegue ver o resultado, ficou tudo pela metade. E pela metade, gente, nós estamos cheios de profissionais medíocres no mercado. Né? Quando eu falo do medíocre, não é o pejorativo, é que está no mediano. Na média. Passa de ano? Passa. Você cumpre suas tarefas? Sim, mas é só mais um. E eu acho que a vida é bonita demais pra gente ser só mais um. A gente tem que ser né? Eu acho que é isso que me inquieta, de buscar sempre mais e mais. Mas não é pro outro, é principalmente pra mim. Quando falo assim, quando eu fiz, né, o processo de coaching, e aí eu consegui atingir o que eu queria em 5 anos em menos tempo, e você pensar, eu tô com 45 anos hoje, com 55, igual Cláudia Raia, eu não quero estar grávida.
Não quero. O que eu quero fazer? Eu quero estudar. Eu quero ainda atuar de forma muito positiva no mercado, que eu acho que eu vou estar num dos melhores momentos, porque todo ano, todos os dias é o nosso melhor momento, né? E com uma bagagem de conhecimento muito maior, tanto de vida quanto de relacionamentos, né? De trocas, de amizades. Meus filhos, imagina, meus filhos daqui 10 anos, que graças estão com 20 anos, né? Serão homens, né? E eu espero que homens responsáveis, que é isso que a gente busca, a gente falou disso aqui um pouco, Sim. né? Então, assim, é essa inquietude que ela me mova sempre, aí em busca desses conhecimentos, de ser melhor sempre, mas principalmente para mim, em primeiro lugar. Porque eu sendo boa para mim, eu me cuidando, né? Não é, o que é o autocuidado? Não é só ir em academia, não é só estar bem vestida, ter um bom relacionamento. É às vezes você falar assim, isso eu não quero. É você se conhecer o seu próprio limite. Isso não é da minha área. Isso não tem interesse, né? O não também pra Sim. gente é importante. Eu tenho percebido que eu nunca fui uma pessoa muito organizada, mas eu era mais, antes eu conseguia me organizar mais. Veio pandemia, fiquei grávida, ou melhor, fiquei grávida, veio a pandemia, veio a Leandra, e eu não tinha muito contato com criança, eu nunca tive muito contato com criança. Então eu aprendi a conviver com criança com a Leandra. Uhum. E eu adoro trabalhar. E pra mim, ficar sem trabalhar o quanto eu queria, que aí é diferente, eu não fiquei sem trabalhar. Eu no dia do parto, eu tava trabalhando. Uhum. O Arlen quase tendo um infarto. E eu assim, pode ir pra reunião, tá tudo bem, vai demorar aqui ainda. No dia que ela nasceu à noite, no outro dia eu tava mandando mensagem pra cliente, falando assim, gente, não vai ter jeito de eu entregar, porque eu acabei de ter neném, mas na segunda-feira eu mando pra vocês o que você quer. Eu fui desse jeito, porque eu gosto de trabalhar. Mas eu tive que aprender que agora não dava. Uhum. E lidar com essa frustração pra mim foi difícil, até hoje é difícil. Uhum. Porque me põe na frente do computador, eu fico feliz, eu passo horas. Agora, me para, ouço mamãe, toda hora eu já vou falando assim, meu Deus, eu preciso trabalhar, mas eu tenho que cuidar dela também. Sim, sim. E aí eu aprendi que eu preciso aprender a gerir meu tempo. Eu acho que a gente precisa, primeiro, tirar essa culpa em ser mãe. Né? Que nasce uma criança, nasce a mãe e a culpa tá junto, ali, né? Junto. E a gente se permitir isso é muito importante, inclusive para os filhos da gente. Permitir os nossos erros, eles entenderem que a gente erra, né? Teve um dia que eu esqueci uma merendeira para trás. E fui entender que tinha uma merendeira a mais, eu já tava lá em Betim. Nossa. Aí eu falei, meu pai, o menino tá... Falei, olha, se um levou, dá para dividir. Quem tem boca vai a Roma, pede um coleguinha, né? Vamos ver o que vai dar. Tipo, eu não me sacrifiquei. Uhum. Não ia voltar. A minha mãe não tava nesse dia podendo pra socorrer. Não tinha quem pedir ajuda. Foi. Voltar. Mãe, você é muito doida. Você é desorientada, né? Falei, sou, com 2 meninos, não é muito tranquila a vida, né? Aí, você esqueceu a merendeira? Eu falei, esqueci. Mamãe errou. E a mamãe vai errar. E isso faz parte. E aí, esse erro traz o que pra mamãe? Pra eu ficar mais atenta, né? Foi aí que eu fui aprendendo que administrar o tempo, ele é importante. E outra coisa, eu queria estar em todos os momentos com os meus filhos. E ao mesmo tempo em que eu não tinha qualidade nessa relação, era um tempo que eu deixava de trabalhar e de, né, ter dinheiro, ganhar dinheiro, que a gente precisa. Sim. Tempo é dinheiro. E eu fui entender isso quando eu comecei a organizar o meu dia. A minha mãe fala assim comigo, minha filha, eu não sei como é que você dá conta. Eu falei, me deixa, eu dou conta, porque o meu tempo, ele é todo cronometrado.
Então, eu pus um prazo para ficar até aqui, daqui eu tenho outra coisa, depois eu tenho outra coisa, depois eu tenho uma mentoria, e assim vai. E aí também eu ponho um horário. Tipo, sexta, 6 horas da tarde, ou 5, 4, dependendo do que eu estiver fazendo, acabou. Né? E aí eu não atendo também fora do horário, a não ser que seja uma emergência, né, gente? Que aí também não dá. Então, assim, eu priorizo esse tempo com os meninos, né? Eu gosto de estar com eles, eu jogo... Imagina eu jogando bola, menina mesmo, assim. Eu jogo bola, eu dou dibrinha. Mãe, você sabe driblar? Eu falei, eu aprendo, vem cá. Né? Eu gosto de estar junto, porque, assim, é aonde eu vou conectando de forma muito positiva com eles. Né? Então, aprender a lidar com o tempo é muito importante. Eu tenho um planner que eu ando com ele. Tem gente que gosta de agenda eletrônica, agenda de papel. O meu é o planner do mês. E eu faço ele na semana. Porque eu foco, eu ponho cores diferentes para chamar a atenção. E quando você aprende a lidar com o seu tempo, você consegue ter tudo mais organizado. Não é metódico, claro, que eu sou cheia de imperfeições. Mas pelo menos eu consigo visualizar as minhas atividades. E uma coisa que eu fiz com os meninos que deu mega certo, porque eles ficavam assim, mamãe, hoje você vai aonde? O que você tem pra fazer? Onde você vai? Hoje é clínica, hoje é BNI, hoje é não sei o quê. Eu comprei um planner de quadro, você escrever e apagar. Então, toda semana eu faço com eles. Ué, mas isso aqui tá repetido. Eu falei, a nossa rotina. Aí quando tem uma coisa a mais, por exemplo, ontem eu tive uma aula de culinária. Hoje que você vai pra Isaura, ele já sabe Já sabe onde você vai. Então é muito legal isso, porque ajuda eles. Eles chegam assim, mãe, hoje a aula particular é 15 horas. Por que na segunda é tal horário e terça é 14 horas? Segunda é 15, terça é 14. Eu falei, porque é o horário que a professora estipulou. Tinha disponível. Né? Tinha disponível. Eles sabem o horário do tênis, eles sabem o horário do futebol. Antes tinha um catecismo. Então, assim, organizar isso também é importante. Né? Porque eles já vêm aprendendo que o tempo tem que ser aliado deles. Sim. Senão a gente sai esbaforido. E catando, esquecendo. E aí aonde você chega... Às vezes numa reunião já aconteceu comigo, né? Esqueci o projeto da pessoa. Como? Aí você vai olhar, você não mandou para você no e-mail. Tá no seu computador. Nossa. Qual que é a imagem que você tá passando? De uma pessoa completamente responsável, desorganizada, que não dá valor ao seu cliente, né? Aquele momento, que é só mais um, tanto faz. E para você desconstruir essa imagem, que é construída em 30 segundos, você leva tempo. Aí, tá vendo o tempo de novo? E aí, às vezes, você não desconstrói. Grandes chances, infelizmente. Infelizmente, tem grandes chances. A primeira imagem fica. Aí você depende da pessoa, te dá a oportunidade de desconstruir aquilo. Isso. Mas dá um trabalho que é desnecessário. Se você arruma tudo, deixa pronto, né? Organizado, acabou. Tá ali. É só lançar. Exatamente. Apresentar, E, consequentemente, você fica menos estressado. Com certeza. Porque aí, o seu nível de cortisol, que é o hormônio, né? O neurotransmissor do estresse, que é importante para nos ajudar a evitar certas situações. Ele é importante porque é o medo que vai nos prevenir, às vezes, de um acidente. Nossa, eu tô acelerada aqui, tô, né, uma velocidade em excesso, que dá aquele frio, né? Mas se você eleva ele o tempo todo, você vai criando estresse, você vai gerando ansiedade, uma angústia. Você não desliga. Você não desliga, o pensamento vai ficando acelerado. Gente, lembra do ciclo de recompensa? Você vai acionando ele. Ele vai se tornando vicioso nesse sentido. E aí vira doença. Vira. Que é o que a gente falou no início. Hoje, no dia que nós estamos gravando, não vou contar, vocês pesquisem. É o Dia Mundial do Combate ao Estresse. Legal. E aí, pesquisando pra gente poder gerar conteúdo, exatamente isso que
todas as páginas indicam, e eu vejo você falando muito. Exercício físico. Isso. Precisa. Isso. Se você pensa, meu irmão até falou isso comigo, seu carro tá precisando de revisão, não é? A gente fica atento à quilometragem, não é? Revisão, troca de óleo, a gente vê muito isso. Você não leva? Você tá sentindo alguma dor, você vai aonde? Médico. No médico. Dentista, né? Psicólogo ainda a gente luta muito, Mas deveria ir. Mas já melhorou, né? Agora, por que não atividade física? Ela tem que entrar como algo da sua rotina. Tipo assim, é prioridade. Ah, Érica, é porque você tá indo todos os dias, você gosta. Hoje eu gosto. Mas te falar que eu vou feliz todos os dias, a minha personal Fabi não vai deixar mentir. Tem dia que eu chego lá com um beiço desse tamanho. E eu faço 7 horas da manhã. Porque se eu for deixar para depois, eu não vou fazer. Né? Então, assim, falar que eu vou sempre bem-humorada, feliz, não vou não. Vou te mentir, não. Mas depois que eu faço, a sensação de bem-estar que eu tenho, essa liberação toda, é sensacional. E é isso que ajuda. E claro, gente, que mexe na sua autoestima. Sim. Porque você vê a recompensa de uma boa alimentação, de atividade física. Você vê outras pessoas, é um lugar para você se socializar. Você não vai fazer amigos de confidência, não é nesse sentido. Mas um incentiva o outro, fala assim, você faltou ontem, o que aconteceu? Não vi Tô de você não. olho, né? Eu fiquei uma semana fazendo uma atividade no andar de baixo, então as pessoas não me viram na musculação. E aí essa semana eu fui. Ué, você tá viajando? Você não veio, aconteceu. Falei, gente, eu tava lá embaixo. Tava lá embaixo, eu fiz outra atividade. Então, assim, é legal e é gostoso esse contato. Então, a atividade física, ela traz uma sensação de bem-estar, porque se a gente for falar de empreendedorismo, se você não empreender em você, na sua saúde, você não vai conseguir empreender seu negócio. Você não vai conseguir vender ele. Você não consegue falar. Até pela resistência. Exatamente. Né? Porque tem negociação, gente, que ela é cansativa. E se você não tiver ali uma força, né, mesmo, você vai cansar, você vai desfocar, você vai perder, às vezes, a condução do que você poderia dizer. E aí você perde uma chance de fechar aquele negócio que você tanto queria. Porque a atividade física, ela te traz isso, uma maior concentração, um maior foco, né? E ela te ajuda a dormir também melhor. A ter aquele sono que a gente chama de sono reparador. Vocês não sabem o benefício da atividade física para os dependentes químicos. É maravilhoso. A recuperação não só física, mas no auxílio da recuperação cognitiva. É impressionante. Porque é a liberação dos hormônios do bem-estar. Como a droga faz. Eu vejo, por mim, pelo Arlen, a gente começou de novo a fazer atividade física, a gente estava parado, o tanto que já melhorou. E olha que a gente não tem nenhuma semana, né, o Arlen, de atividade física mesmo. Eu comecei e parei por causa das cirurgias do Arlen. E eu tenho um problema, se eu não vou todos os dias, de segunda a sexta, eu fico com preguiça de ir depois. No outro dia. Então, eu preciso manter uma regularidade, porque senão eu vejo que eu não vou mesmo. O Arlen já tem mais facilidade, tipo assim, segunda, quarta e sexta. Se ele pular terça e quinta, tá tudo bem. Sim. Comigo não funciona muito assim, não. Tem que ser... Eu já sou um atleta. Tem que ser rotina. Verdade. O meu não. O meu tem que ser rotina, e a rotina se faz em 30 dias pra virar rotina. Senão, não é rotina. Não. Você larga de mão rapidinho. Exato. Eu falo uma coisa. A motivação, ela é 1% do seu dia a dia. A disciplina e a constância são o restante todo. A importância do restante. Dessa disciplina, dessa constância. Então, a gente entender isso, né, é muito importante para a gente colocar em prática essa rotina. Às vezes as pessoas falam assim, mas você vai sozinha malhar? Falei, vou, mas eu tenho uma personal, porque eu me conheço. Porque senão você não ia. Se eu sozinha, eu vou quando ela tá viajando, quando tem alguma coisa que ela não tá na cidade, tudo, eu vou, porque eu sou disciplinada hoje. Mas eu preciso dela pra ela
até me dá fazer um corpo mole. Ela fala assim, eu falo assim, hoje tá bom, né? Ela falou, não acabou. Tenho vontade de apertar ela. Não, acabou, vamos. E esse vamos, eu preciso. Pra te motivar. Mas eu não posso condicionar a uma outra pessoa, tipo assim, eu só vou caminhar se você for comigo. E se você viajar, eu não vou caminhar? Se você mudar daqui, nunca mais vou caminhar? Então, a gente precisa fazer de novo, empreender na gente. Se a gente não tiver, né, esse empreendimento na nossa saúde, na nossa vida, não vai dar não. Isso é muito complicado. Porque a gente terceiriza a nossa responsabilidade. Sim. Né? Então, atividade física é igual tomar café de manhã, né, gente? Escovar dente. Importantíssimo. Né? Tomar banho. É importantíssimo. Por isso, tanto é que tem na escola. Tem educação física na escola. Tem. E como eles gostam, né? Eu adorava. Eu gostava também. Teve uma época que eu perdi um pouco a graça, porque a galera queria só fazer um esporte que eu era péssima. E aí eu perdi um pouco a graça, porque eu não queria fazer aquilo. Uhum. Mas quando a gente acha o que gosta, o que preenche, ou mesmo vira rotina, você entende que é preciso. Sim. Eu não gosto de musculação, pra ser sincero. Mas eu preciso. Não é um amor que tem, mas o benefício que te traz, né? Evitar as dores que você pode ter é sensacional. Ter que ficar correndo noma todo santo dia porque tá empenada, não dá. Não dá. E a atividade física, ela sempre esteve presente na minha vida. Mas, de uma forma mais intensa, começou na pandemia até. E eu vi a importância disso porque um dia eu vi a dificuldade da minha mãe levantar. E aí eu lembrei de quem? Da minha avó. E eu falei assim, quem que é a próxima? Eu. Gente. Gerações. Eu falei, não vou, né? Então eu tenho que dar meu jeito. E foi aí que eu procurei, me organizei. O tempo eu tinha, vambora. Então, tornou mesmo esse ato rotineiro pra mim. E eu melhorei muito o meu condicionamento, né? Assim, minhas noites, minhas insônias. Procurei também uma ajuda de nutricionista que foi fundamental. Descobri algumas intolerâncias que eu tinha e eliminar algumas alimentações que só me prejudicavam, inclusive até na insônia, que eu tinha muita insônia, porque era tudo embolado. O tempo desorganizado, uma coisa vai puxando a outra, desencadeia, né? O tempo desorganizado, não estava tendo uma prática de atividade física regular, não estava alimentando bem, então assim, estava tudo embolado. E como a pandemia me trouxe essa, eu não sabia o que ia acontecer. Se você não fizer algo por você, você vai continuar aqui, ao estado atual. Você não vai progredir, você não vai desenvolver, você vai ficar aqui. E é onde eu busquei ajuda. De novo pedindo ajuda, né? Os mentores, né? Fui procurar ajuda. Érica, foi muito bom ter você aqui, esse bate-papo maravilhoso. Deixa sua rede social, a gente vai deixar também nos comentários. Sim. E uma mensagem final para quem quiser te contactar, quem quiser conhecer mais seu trabalho. Sim. Eu tô no Instagram, né, como Érica_M Moreira. Toda semana eu sempre deixo alguma mensagem, né? Eu falo algo, escrevo algo do que eu realmente acredito. E eu não falo só por falar, eu falo porque já aconteceu, eu gosto de mostrar o que acontece, né? Então, se eu tô ali dizendo alguma coisa, é porque eu tenho evidências comigo. Eu acho que isso é importante, porque vai de novo a validação, né? Vai validar realmente o que eu tô escrevendo, não é do nada. Então, quem quiser entrar em contato, tem um link lá que já cai direto aqui no contato pessoal comigo. E eu tô sempre à disposição. Eu sou uma pessoa muito aberta, que eu gosto de ajudar. Eu gosto de estar próximo, eu gosto de estar perto, eu gosto de pessoas. Porque tem gente que não gosta, e ok, eu gosto de pessoas, eu gosto de estar no meio da multidão, assim. Apesar de que eu não gosto de lugar muito cheio, que me deixa meio assim, porque a estatura não ajuda muito. Porque, né, vai faltando ar e tal, Mas enfim, eu gosto de estar
com pessoas que eu acho que sempre me agregam muito. Eu sempre aprendo muito mais do que eu tenho ali para oferecer mesmo, né? Então, acho que a gente pode pensar numa mensagem em 3 palavras: se conhecer, entender seus limites e principalmente se permitir. É isso. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, uma honra estar aqui. Se essa mensagem, né, você precisa partilhar, vamos partilhar essa mensagem, porque eu acho essa mensagem achei muito importante, muito benéfica, pra mim também, viu, gente? Porque eu não conheço, ou melhor, eu sei dos meus limites, mas eu tento ignorar. Eu tento mais um tiquinho ali. E aí quem sai sacrificado sou eu. Sim. Curte, compartilha esse conteúdo pra gente alcançar mais pessoas que precisam ouvir, porque a gente precisa falar, a gente falou muito de Setembro Amarelo, de saúde mental, a gente precisa realmente martelar isso na cabeça mesmo para que deixe de ser tabu. Isso. É isso, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchauzinho.